Fala, galera. Vamos conferir as últimas informações do Timão e sobre a possível volta de Roger Guedes ao Corinthians. Sem pensar duas vezes, Roger Guedes crava sobre retorno triunfal no Corinthians para jogar com Depay. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Corintianos, esta é para vocês, hein? Roger Guedes, que foi realizar o sonho de defender a camisa do Al Rayyan lá no Catar, deu entrevista. Gostou, PVC? Deu entrevista. Eu sempre sonhei morar em Doha. Meu sonho, cumprir a Copa do Mundo no Catar, foi um sonho porque eu conheci Doha. Quando eu era criança, eu via a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, e eu pensava em conhecer Doha. Realizou o sonho aí, ó. Foi e realizou. E deu entrevista para o André Hernando, Zona Mista. Vamos ouvir um trechinho do Roger Guedes? Pelo carinho que eu tenho pelo clube e o clube teve comigo, com certeza, acho que faz parte, né? Você foi feliz ali, você sempre quer voltar para onde você foi feliz, no caso. Gostaria de ter conquistado o título, né? Infelizmente não conquistei nenhum título com o Corinthians. Todo mundo brinca que se eu tivesse conquistado, talvez me tornaria um ídolo já do Corinthians. Eu sempre gostei de sair da minha... Sim, teria uma preferência, mas a gente sabe que o futebol é sempre as duas partes tem que entrar num acordo e é assim que funciona o futebol e na profissão de qualquer um. Memphis, Yuri e Roger Guedes ia ser um trio bom, hein? Ia ser um trio bom, com certeza. O Garro pifando a gente, né? O povo lá de trás que tem que se virar para marcar, né? Porque... Roger Guedes, então, falando que se voltar ao Brasil, a prioridade é o Coringão. Renanzito, o que você sentiu dessa entrevista por parte dele? Será que foi uma deixa assim, você pintar um convite ali do Timão, tamo aí? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, não é isso? Meio de 2026. Ele tem mais um ano de contrato e com a possibilidade de uma renovação, caso as partes conversem, mas tem ali a possibilidade de extensão. Isso depende muito dos dois lados quererem. Mas, assim, o Roger Guedes está felizão lá, assim, pelo que ele conta na entrevista. E eu até falo sobre essa história que o PVC brincou, do sonho. Eu falei, você foi mal interpretado ou você tinha um sonho mesmo? Ele falou, não, eu posso ter errado ali na hora de me expressar, mas o sonho era... sempre quis jogar nesses mercados onde... Né, você tem ali um aporte, ganhar uma grana. O bolso cheio, também sonho com o meu bolso. Porque ele gostou um sonho legítimo, eu também sonho com o meu bolso cheio. Porque ele jogou na China, né? Então, é assim, é aquela coisa da segurança, de você ganhar um bom salário, de você jogar, ter um calendário mais ajustado. Então, essas grandes ligas, ainda mais que tem a Champions Asiática, que tem visibilidade, ele está lá. Ele fez 156 gols já lá, em 2 anos. Essa é a segunda temporada dele. E nessa temporada, bom pra 54 gols, talvez seja só nessa temporada. É só nessa temporada, 54 gols. E na última, 31. E na última, pelo Corinthians, 21 gols. Ele mete gol, né? Ele guarda. Isso aí a gente sabe. E aí ele falou que o GP... Eu falei assim, aí o nível de competitividade, intensidade, ele falou que pelo fato dele jogar em mais de uma posição... O GPS dele é igual, ou às vezes até maior do que, até mais, né, no caso, do que quando ele jogava no Corinthians. Ele falou assim, no Corinthians eu jogava com a 10 ali, não tinha que voltar para marcar tanto, lá ele tem que voltar para marcar. Com o Vitor Pereira. Lá ele tinha que voltar para marcar. Vitor Pereira foi para a coletiva, né, dar aquela cobrada, foi cobrança pública ali. Mas, pelo que você sentiu, ele está feliz lá então, então... É só ali, né? Vamos um flertinho ali com a torcida do Corinthians. Tem carinho pela torcida, foi feliz no Corinthians, torcida adora ele. Ele falou muito, nessa entrevista específica, a gente acabou falando só do Corinthians, assim, né? Mas eu gostei dele no Galo também, fez gol. Ele fez... ele jogou bem no Palmeiras, no campeão brasileiro, jogou bem no Corinthians, jogou bem no Atlético, jogou bem no Criciúma. Assim, é engraçado só essa questão da ambição, e que essa frase mal colocada você vai pro Catar. Não quer dizer, você tem Champions League da Ásia, a gente vai ver na Copa do Mundo de Clubes a partir da próxima semana, dia 15, dia 14, a gente vai ver clubes asiáticos jogando bem.
A impressão só é que a diferença um pouco, e talvez seja bom para um jogador médio, o Roger Guedes não é um jogador de Champions League, o Roger Guedes não é um jogador de Copa do Mundo. E quando você vai para a Ásia, o Neymar foi, você um pouco parece que abre mão dessa cobrança de ser um jogador de Copa do Mundo, de um jogador de Champions League da Europa. A Libertadores não é Champions League da Europa, mas a cobrança aqui é diferente. A impressão que eu tenho um pouco, e eu fui para o Catar, para a Arábia Saudita, para o Japão, qual outro país da Ásia que eu conheço? Emirados Árabes. É que você vai para o jogo como quem vai para o teatro. Não é igual, mas o nível de cobrança é tipo assim. O jogador da Champions League da Ásia, ele tem a cobrança de um trabalhador que vai para o seu trabalho. Ele não tem a cobrança de um jogador que vai jogar a final da Champions League, o Doué, no Paris Saint-Germain amanhã. Posso resumir o que você está falando? Ele falou na entrevista, que é um trecho que inclusive vai virar um corte, matéria e tudo mais. Eles perderam a Copa do Emir para o Al Gharafa, agora. Dia seguinte? Não, no mesmo dia. Ele falou assim, eu estava no vestiário, achei que ia ter uma dura lá do Sheik. O Sheik foi dar parabéns para eles. Parabéns pela grande temporada, tá. Aí eu falei assim, pô, aqui no Brasil, se perde o título, porra, não dá para sair na rua. Não, é isso. Não é uma relação diferente, é uma relação cultural com o futebol, com o esporte. É uma relação com o trabalho, exageradamente, estou fazendo aqui uma hipérbole, você vai para o seu escritório para trabalhar. Então, essa é a diferença. É a diferença da ambição do atleta de alto nível. O Doué, sabe o que é o Doué? O Doué é o segundo melhor jogador do Paris Saint-Germain hoje. Não, talvez não seja. Kvaratskhelia, Dembélé, vai jogar a final da Champions League amanhã. E ele joga no Paris Saint-Germain, que é um time do Catar, com sede em Paris. Cara, ele sabe que ele tem que ganhar. É uma questão da cobrança e também da visibilidade, né, PVC? Você acaba sendo menos visto também para outros mercados e até aos olhos da seleção brasileira. Se o técnico da seleção brasileira está de olho, você está num mercado que é menos competitivo, acaba ficando um pouco em segundo plano, né? Então, a parte esportiva fica prejudicada, claro, a financeira garante gerações e gerações, mas tem a questão esportiva também. Fessa, aí o Corinthians pega o Vitória, que está com o pneu arriado aí depois do que aconteceu, né? No meio da semana na Sul-Americana, lutando para não cair. Pelo menos isso, é um jogo acessível, vai. Sim, é acessível, claro. Teve o seu quinto jogador convocado agora para a data FIFA, com o Romero, ainda falta o Romero, então devem 6 para a data FIFA. E a ver, todo mundo vai estar à disposição, tirando, claro, o Gustavo Henrique, que já estava fora, e o Alberto. E aí eu tô bem curioso para saber quem que ele vai fixar ali como substituto. Tem a possibilidade do Garro também ser titular pela primeira vez. E todos os ingressos, de novo, apesar do baque aí da Sul-Americana, todos, pelo menos o sistema do fiel torcedor já não tinha mais ingressos, a não ser que tenha camarote, alguma coisa assim. E a chance desses jogadores minimamente, né, darem uma resposta para o torcedor. O problema todo é todo fora de campo, a diretoria construindo suas diretorias, seus departamentos ainda, suas diretorias todas, tendo que reconstruir tudo, com uma pressa para arrumar dinheiro, porque tem parcela atrasada do Profut para pagar. Então, as confusões do Corinthians seguem fora, e a ver como o campo vai reagir e, sobretudo, a janela, porque realmente é um Corinthians precisando vender jogador, não tentar não perder quase ninguém, mas vai ficar nesses dois mundos aí, com muita coisa para se organizar nesse meio tempo, provavelmente daqui 30 dias com uma eleição não, né, com a votação definitiva dos sócios, ou para tirar o Augusto Melo, ou para devolver ele para o cargo, e se devolve,
ele pode demitir todo mundo de novo, a diretoria toda que está sendo constituída agora. É o famoso balaio de gato, o que acontece com o Corinthians fora de campo. E o torcedor espera que dentro de campo impacte o menos possível. Sem pensar duas vezes, Roger Guedes crava sobre retorno triunfal no Corinthians para jogar com Depay e vocês ficarão sabendo de todos os detalhes nesta sexta. Bom, para melhor entender sobre o assunto, de acordo com informações do portal Futebol Info, Roger Guedes, ao ser questionado se daria preferência ao Corinthians em uma volta ao Brasil, acabou dando a seguinte resposta. Pelo carinho que eu tenho pelo clube e o clube teve comigo, com certeza, eu acho que faz parte. Se você foi feliz ali, você sempre quer voltar para onde foi feliz. Gostaria de ter conquistado algum título com o Corinthians. Infelizmente não conquistei, disse ele. Então seguiu dando detalhes. Todo mundo brinca que se eu tivesse conquistado, talvez já me tornaria um ídolo do Corinthians. Então, sim, teria uma preferência, mas a gente sabe como é o futebol. As duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, confessou o jogador. Em suma, Roger Guedes teve uma passagem marcante pelo Corinthians em 2021 e 2023. Assim, com 43 gols em 126 jogos, destacou-se como artilheiro e ídolo da torcida. Sua habilidade e protagonismo em clássicos consolidaram sua importância no clube. Ao saber, o Corinthians tem uma série de partidas agendadas pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Dia 1º de junho, o Corinthians vai enfrentar o Vitória na Neoquímica Arena às 18h30.